Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu disse para vocês que eu iria gravar um videoaula para deixar umas dicas, já que a gente não teve um tempo adequado para fazer a nossa revisão, tivemos um probleminha técnico no dia, no outro dia foi meio que corrido, porque eu iniciei o processo da revisão com vocês ainda na aula de arte, depois da revisão de arte. Bem, aqui estou eu, como prometido. Nós vamos agora ver os pontos principais que eu vou cobrar na prova de vocês, na parte B de História. O que nós vimos no conteúdo do capítulo 4, sobre o processo da cultura e da religiosidade na Europa medieval. Nós já estudamos o processo do feudalismo no período medieval, Alta Idade Média, a importância da igreja diante desse grande período da história, que tem aí a duração por volta de 1000 anos, e nós vamos ver aqui os aspectos que eu vou estar cobrando de vocês na prova, os aspectos mais importantes que eu quero que vocês fixem melhor, e por esse motivo eu vou cobrar de vocês. Então, 1000 anos de transformações. Aqui é um subtítulo que tem no livro de vocês a respeito desse processo medieval. Primeiro, a igreja nesse período, ela vai ter um forte controle e uma forte influência diante de todos os aspectos da vida social. Isso eu disse para vocês, da vida pública, privada, inclusive da questão dos estudos, porque a igreja, por exemplo, vai ter fortes discussões filosóficas. Então, a igreja ela tem uma forte presença. Igreja católica, tá, gente? A igreja ela tem uma forte presença na Europa medieval. Presença essa que vai ser notado em diversos aspectos da vida social. Dentre essas contribuições da igreja, do clero católico para a cultura medieval, o que a gente vai destacar? A gente vai destacar entre os pensamentos, os estudos que eram feitos nesse período, a questão da filosofia. Isso por quê? Porque a igreja ela tinha o controle de todo o conhecimento, ela era detentora do conhecimento a partir do momento que os ensinamentos eles eram feitos pelos próprios membros da igreja. Então, dentro dos mosteiros, onde eles arquivavam, armazenavam os livros, era lá que eles repassavam seus ensinamentos esses que era com um olhar tendencioso, porque a igreja, ela limitava o poder de conhecimento das pessoas, é claro. Então, eles ensinavam de acordo com a visão religiosa. E essa visão religiosa voltada para a questão da filosofia, por exemplo, era desenvolver um pensamento teocêntrico nas pessoas, que Deus era o centro do universo, que Deus seria a resposta para tudo. Outra coisa importante, então, dentro desse processo de pensamento voltado para os estudos, para o conhecimento, mas que a igreja tem uma forte influência, já que é ela que manipula a questão do pensamento das pessoas no período, os poderes religiosos eles começam a ser confrontados à medida que as pessoas passam a ter um pouco mais de acesso ao conhecimento. Pessoas essas, é claro, que pertenciam ou ao grupo do próprio clero ou ao grupo da nobreza, porque os camponeses, os trabalhadores não tinham acesso ao conhecimento. Então as pessoas começam a confrontar. Claro que sem deixar assim tão escancarado para a igreja esse confrontamento, esse questionamento, essa dúvida. E pensando já que a partir disso vai surgir o quê? Novas interpretações sobre o mundo, sobre a realidade, sobre nós, sobre a utilização da nossa razão. Somos seres racionais. Por que eu tenho que buscar Deus para responder tudo? Eu não posso pensar por mim? Então, as pessoas começam a questionar, a debater, a mudar o discurso, vendo que a igreja, às vezes, ela acabava tampando ali a visão para aquilo que realmente acontecia dentro das suas práticas, vamos dizer assim, dentro das suas práticas controladoras, vamos dizer assim. Algo muito importante que vai ser criticado dentro da igreja serão as indulgências. Bem, então, o que eram as indulgências? As indulgências nada mais era que a venda do perdão do pecado. Como assim? A igreja vendia, gente. Quer receber o perdão do seu pecado? Tá aqui. O padre te vendia o perdão do seu pecado.
E é claro que alguns, inclusive membros da igreja, vão criticar esse processo, mas era um ato muito comum para a igreja. Por exemplo, queria construir uma igreja, uma basílica, como a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. A igreja cobrava, então, as indulgências. Era uma forma de arrecadar ainda mais para acelerar o processo dessa construção. Então, além disso, o que a igreja praticava, por exemplo, que foi questionado futuramente no processo da Reforma Protestante? O ato de cobrar para as pessoas verem relíquias, como algum pedaço de roupa que foi utilizada por um santo, por exemplo. E outra coisa que era bastante criticada, que era uma prática da igreja, é que ela condenava a questão da obtenção do lucro, da obtenção do acúmulo de riquezas. Porém, no entanto, a igreja era detentora da maior parte das terras em toda a Europa e também tinha grandes acúmulos de relíquias que eram consideradas sagradas, feitas de ouro, por exemplo. Diante desse cenário, então, vai surgir as chamadas ordens mendicantes. Então, as ordens mendicantes, elas percebiam que o clero católico era ali a primeira classe, primeiro estado, a primeira classe social, e tinha fortes influências na presença da vida econômica, no sentido de acumular riquezas. E essas ordens mendicantes, elas condenavam essa questão do acúmulo da riqueza. A igreja não precisava ter riquezas. Eles pregavam, inclusive, a questão da pobreza, da obediência, da castidade, a questão de servir unicamente a Deus, que esse era o objetivo de vida deles. E quem são, por exemplo, as pessoas que estarão por trás do surgimento dessas ordens mendicantes? Um é Francisco de Assis, e essa sua ordem é conhecida como a Ordem dos Franciscanos, e a outra é fundada por Domingos Gusmão, que é a Ordem dos Dominicanos. Então, é uma ação formada por frades da Igreja Católica que vai condenar essa prática da Igreja só se preocupar na obtenção de lucros. Então, eles são alguns membros da Igreja que querem auxiliar e ajudar as pessoas mais carentes, mais vulneráveis, aqueles que estão desamparados desse processo social, desse contexto social, no sentido de não receberem apoio, de não receberem ajuda, porque a igreja faz uma aliança ali com a nobreza e só ajuda aqueles que já são privilegiados. Então, as ordens mendicantes, elas surgem justamente nesse período que a igreja, já no período da Baixa Idade Média, que está decaindo seu poder, mas que a igreja é uma grande acumuladora de bens, acumuladora de riquezas. A igreja ela vai se incomodar com o fato das pessoas, por exemplo, ficarem criticando, ser contra o seu posicionamento, o seu tipo de pensamento. E aí eles vão começar, então, a pensar qual vai ser a forma e a estratégia para barrar isso, para manter um controle de tudo que está acontecendo. Então, eles resolvem criar um tribunal de julgamento para as pessoas que cometiam atos que eram contrários ao pensamento pregado pela Igreja Católica. E esse tribunal de julgamento é chamado de Inquisição, ou Santa Inquisição. Então, dentro desse tribunal, que foi criado pelo Papa Gregório IX, eles faziam o quê? Eles levavam as pessoas que cometiam atos que eram contrários ao que a igreja estava propondo para serem julgadas. Você, por exemplo, falava algo contra a igreja, você era chamado de herege e era levado à condenação. E esse ato de falar alguma coisa contrária ao pensamento da igreja era chamado de heresia, que era ir contra aquilo que a igreja pregava. Nesse período, a igreja exercia, como eu disse, influência em diversos aspectos da vida social. Então, dentro desse processo de influência dos aspectos da vida social, da vida cultural, a igreja, por exemplo, ela vai demonstrar através das suas obras a forma de se ver, inclusive, os templos, as suas catedrais. E aí vamos ver uma diferença entre dois estilos
que é o estilo românico, que tinham paredes mais largas, a igreja tinha um formato meio que achatado, era meio escura por dentro. E aí surge um outro estilo para demonstrar esse poder da igreja, essa proximidade da igreja com o céu, aonde eles começam a fazer construções mais alongadas, com torres bem compridas, bem longas, e também com muitas janelas, uma igreja assim mais clara por dentro, que dava essa impressão de proximidade com o céu devido à sua altura. E aí eu quero que vocês gravem esse estilo, que é uma mudança dentro desse contexto no período medieval, que é conhecida como um estilo arquitetônico gótico. Então, esse estilo arquitetônico gótico vai mostrar essa proximidade que essa igreja passa a ter com Deus, diferente do estilo românico, por exemplo, que surge no período do início da Idade Média. E no período final da Idade Média, esse estilo vai demonstrar essa proximidade com Deus a partir das suas grandes construções que eram feitas através das catedrais das igrejas. Outro ponto importante do nosso conteúdo, para finalizar, é o movimento das cruzadas. A igreja estava se sentindo coagida com a questão do surgimento de novas religiões, de novos pensamentos, de questionamentos. Então, eles percebiam, por exemplo, que eles não tinham liberdade mais de fazer peregrinações por onde bem entendesse. E aí, esse bem entendesse seria onde, por exemplo, no Oriente Médio. Isso por quê? Porque o Oriente Médio estava tomado pelos muçulmanos. E a igreja, então, vai traçar uma estratégia para reconquistar a Terra Santa, que é Jerusalém, que estava dominada no período pelos muçulmanos. Então, a igreja monta um exército esse com os seus próprios membros, chamando seus próprios fiéis, convocando seus próprios fiéis para participarem do chamado movimento das cruzadas. Porém, nem todas as pessoas, é claro, que estavam preparadas para o que poderia acontecer nesse movimento. A estratégia era tomar a Terra Santa, porém os italianos vão fazer uma aliança com a Igreja Católica, imaginando que seria uma possibilidade de expandir o processo de comercialização. Então, o processo das cruzadas, o que eu quero deixar claro para vocês, que eu vou cobrar de vocês, não vai ser a quantidade de cruzados que existiram, não vai ser as tensões religiosas através dos enfrentamentos corpo a corpo nas batalhas que eles travaram, nessa busca de reconquistar Jerusalém, reconquistar fiéis, reconquistar mercado consumidor, já que era o objetivo dos italianos, é que o processo das cruzadas, já no período final da Idade Média, que é quando o sistema econômico, que é o feudalismo, começa a entrar em decadência, vai contribuir para a reabertura do mar Mediterrâneo, facilitando o processo de comercialização entre o Oriente e o Ocidente. Então, gravem, estudem essa parte, que a respeito das cruzadas é o que eu quero que vocês fixem melhor, porque se eu for me atentar a todos os detalhes que estão aí em volta desse processo do movimento das cruzadas, a gente precisa de várias aulas para isso, porque foram várias que aconteceram. Bem, gente, dicas para vocês são essas. Eu espero que vocês consigam associar com as páginas que eu pedi para estudar, tá tudo no livro de vocês. Vejam, revejam o vídeo sempre que achar importante e necessário, e uma boa prova, e até semana que vem. Tchau!